Então levante as suas mãos o mais alto que você puder e declare aí com a sua voz alta, em nome de Jesus. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu renuncio toda distração. Eu renuncio toda religiosidade, toda apatia, toda sonolência, todo cansaço, todo estupor. E nessa hora eu elevo os meus olhos para ver, para contemplar as maravilhas que o Senhor tem para mim nessa manhã. Eu declaro desde já que recebo no meu coração toda palavra que o Senhor tem para mim nessa manhã. Eu sou uma terra boa, eu sou uma terra frutífera, e eu digo que a semente da palavra irá produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Abre a palavra de Deus em Gênesis 38, eu vou ler todo esse capítulo. Esse capítulo é um pouco dramático, é uma história, na verdade, bem dramática. Talvez você já tenha ouvido a respeito dessa história, mas antes de ler Gênesis capítulo 38, vai aí comigo em Salmos 92 rapidamente. Salmos 92. Que essa foi uma palavra que o Senhor nos deu na conferência. Salmos 92, versículo 12 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, e na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, serão florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há impiedade. Diga comigo: o justo florescerá como a palmeira. Quantos justos há nesse lugar? Quantos justos há nesse lugar? Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos justifica, Ele nos faz novamente retos, direitos, alinhados perante a presença dEle. Pela sua morte, pelo seu sangue, nós somos justificados. Então, você não é um pecador, você é um justo do Senhor. Eu vou repetir: você não é um pecador, você é um justo do Senhor. E aqui a palavra de Deus diz que o justo, ele irá florescer como a palmeira. Diga comigo: a palmeira. A palavra palmeira aí no hebraico é a palavra tamar. E eu não vou entrar nessa passagem, nem destrinchar toda a revelação a respeito dessa passagem, porque nós aprendemos isso na conferência. Quantas mulheres podem dizer amém? Ok, quantas palmeiras há nesse lugar? Agora eu quero falar com os homens. Você também é uma palmeira, porque o justo irá florescer como uma palmeira. E ele não apenas irá florescer, mas ele também irá crescer como o cedro do Líbano. Agora, a palmeira é uma árvore resiliente, é uma árvore que cresce, em territórios secos e áridos, em territórios desérticos, e ela precisa aprofundar as suas raízes para alcançar a água nos lençóis freáticos, nos mananciais, porque todos os nutrientes que ela recebe, toda a vida que ela recebe, não vem de fora, não vem das condições climáticas, vem daquilo que ela absorve por dentro da terra.
fora, vem de dentro. Então, a sua nutrição, aquilo que você precisa para viver, a água que você precisa para viver, não vai vir das condições externas, vai vir do seu interior. Então, homem, você também é um justo do Senhor, que irá florescer como a palmeira. Agora, a palavra palmeira no hebraico é a palavra tamar. Tamar significa palmeira. Agora volta aí em Gênesis 38, porque nós vamos ver uma história um pouco dramática, uma história que representa um processo bem doloroso, mas que no final aponta um florescimento. E essa é a história aqui de Tamar. Tamar significa palmeira. Palmeira significa Tamar. Palmeira significa e Tamar significa. Então nós vamos ver a história de Tamar. Quem era Tamar? O que aconteceu com ela? Porque nós vamos tirar as lições daquilo que aconteceu com a palmeira, para que possamos sair de uma condição de fracasso para uma condição de florescimento. Nessa manhã você vai aprender a sair do fracasso para o florescimento. Então, se você tem a palavra do Senhor aí, você que está me acompanhando pela internet, você também pode me acompanhar aí em Gênesis 38. Se você já está aí nesse capítulo, libero mais forte amém. Se você não trouxe a sua Bíblia, não entendi por que você está aqui na casa do Senhor. Pelo menos um aplicativo de Bíblia você tem que ter no seu celular, mas você pode acompanhar aí nos telões. Gênesis 38, versículo 1. Preste bem atenção nos detalhes, vai me acompanhando nos detalhes dessa história dramática. Diz assim: nesse tempo, que tempo foi esse? Deixa eu te dar um contexto. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos. Esse tinha sido o tempo onde os irmãos de José tinham vendido José para o Egito. E nesse mesmo tempo, onde os irmãos de José tiveram inveja de José, tiveram inveja do destino profético de José, algo aconteceu com Judá. Judá se isolou dos seus irmãos. Judá saiu daquele ambiente de complô e ele saiu e foi morar em outro lugar. Ele se distanciou dos seus irmãos. Então, quando a Bíblia começa dizendo nesse tempo, esse tempo foi justamente o tempo que José havia sido vendido. Eles tinham acabado de vender José para o Egito. Nesse tempo, Judá desceu dentre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão que se chamava Ira. Ali, Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. E ela concebeu e teve um filho. O pai chamou de Er. Diga comigo, Er. E tornou ela a conceber e teve um filho e chamou Onã. Diga comigo, Onã. E continuou ainda e deu à luz a um outro filho, cujo nome foi Selá. Diga comigo, Selá. Foi em Quezibe que ela lhe deu à luz. Judá tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Em uma outra versão, a versão original, diz que Er fez coisas amaldiçoadas perante o Senhor. Er fez coisas malditas perante o Senhor. Há coisas que o Senhor abomina, há coisas que o Senhor aborrece, e essas coisas estão bem detalhadas aqui na palavra de Deus. E essas coisas nós não podemos cumpri-las em nossas vidas, porque senão vem o juízo de Deus sobre nós. E nessa passagem, o Senhor viu que Er estava fazendo algo maldito, algo amaldiçoado, e veio o juízo do Senhor sobre a vida de Er e o matou. Quem está comigo aqui, diga eu.
Vamos continuar a história. Versículo 8. Então disse Judá a Onã: deita com uma mulher do teu irmão, e cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Até aqui eu vou te dar um contexto. Judá saiu daquele ambiente onde José havia vendido, e ele foi para um outro território, um território de um homem chamado Adulão. Lá ele conheceu uma mulher cananeia, e o pai dessa mulher se chamava Sua, e com essa mulher ele se casou com essa mulher, e ele teve 3 filhos com essa mulher. Qual era o nome dos 3 filhos? Onã e qual era o nome? Selá. Onã e Selá. Com essa mulher Judá, ele teve 3 filhos. E Judá, ele, dentro daquele contexto cultural, porque nós estamos aqui vendo uma história, então havia um contexto cultural naquele tempo, que era diferente do contexto cultural que nós estamos vivendo, mas os princípios da palavra do Senhor permanecem os mesmos. Então nós podemos tirar chaves e princípios do reino dos céus no decorrer de toda essa história. Agora até tem uma novela Gênesis, né? Se você estiver assistindo, não sei se já passou essa história ou não, mas você pode até assistir dentro do contexto. Eles devem com certeza passar essa história também que aconteceu com Judá. Dentro desse contexto histórico, Judá, ele escolheu para o seu primeiro filho, o seu primogênito, escolheu uma mulher. E essa mulher se chamava Tamar. Diga comigo, Tamar. Tamar significa... ok, e Tamar se casou com e eles estavam casados, mas fazia o que era amaldiçoado perante o Senhor. Fazia o que era maldito perante o Senhor. Agora preste atenção, Tamar não era uma judia, Tamar não era da linhagem de Abraão, Tamar, ela era uma cananeia, mas ela temia ao Senhor, ela se uniu e ela acreditou na bênção que o Senhor tinha dado através da vida de Abraão e para a semente de Abraão. Então ela se converteu, vamos dizer assim, a tudo aquilo que estava relacionado ao povo de Deus. Ela creu que havia uma promessa do Senhor, não apenas para ela, mas para a descendência dela. Então ela tinha o seu coração alinhado ao Senhor, mas o seu esposo não tinha, e por isso Deus o matou. Agora, quando ele morreu, Judá chamou o seu segundo filho. Qual era o nome do segundo filho? Onã, o seu segundo filho, e falou para o seu segundo filho casar com Tamar. Agora, nossa, que coisa terrível! Isso aqui tem um respaldo de acordo com a cultura daquele tempo. Havia uma lei que ela era a lei do levirato, e essa lei dizia que se o marido, o homem, ele viesse a falecer, a viúva deveria se juntar ao irmão daquele homem falecido, do falecido, para que o irmão pudesse se juntar a ela e ela pudesse conceber e dar a descendência do seu falecido marido. Tanto que na lei do levirato dizia que essa viúva se casaria com o seu irmão, e o filho que nascesse desse seu irmão não receberia descendência do seu irmão, mas receberia o nome do falecido marido. Então a descendência do irmão, ele não era vigente, ele não poderia dar o nome, porque antigamente o nome do pai era passado para o filho, que era passado para o neto, que era passado para o bisneto, por causa de todo um destino profético. Mas por causa da lei do levirato, se o homem viesse a falecer e essa mulher não tivesse tido uma descendência dele, ela teria que se casar com o irmão desse falecido marido, e se ela concebesse, ela teria que colocar não o nome do irmão, ela teria que colocar o nome do falecido marido. Quem está entendendo comigo, diga eu.
Então isso estava dentro da lei, não era algo fora da lei, ok? Isso estava dentro da lei que regia toda aquela cultura. Vamos lá, vamos continuar o versículo 9. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele. Perceba algo, Judá disse: Onã, Tamar está viúva, morreu. Tamar está viúva, você precisa tomar Tamar como sua esposa e você precisa gerar a descendência. Mas Onã sabia que se ela concebesse, a descendência não receberia o nome dele, receberia o nome de não receberia o nome de Onã. E Onã sabia disso. E olha o que ele fez, vai comigo. De modo que sempre que deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. Entenda algo, ele falou: eu não posso dar o meu nome ao filho que eu gerar com essa mulher. Então tudo bem, ela pode ser a minha esposa, mas ela não vai gerar uma descendência. Tamar significa? Tamar significa o quê? Ok, e o que ele fazia? Tinha relações sexuais com ela, mas ele lançava o sêmen na terra. Sêmen é a mesma palavra para semente. Diga comigo, semente. Há uma semente e você não pode jogar essa semente na terra. Você precisa jogar essa semente num ambiente que venha fazer florescer todo o potencial dessa semente. Onã não queria que a semente dele florescesse, por isso ele jogava a semente num ambiente desfavorável. Vamos continuar. Isso que ele fez, o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor considera o poder que há numa semente. O Senhor considera o poder que há numa semente. Por isso que o aborto é algo abominável perante o Senhor. Porque o Senhor considera o poder que há numa semente. E pelo fato de Onã lançar o sêmen dele, a semente dele na terra, e não permitir que Tamar viesse a conceber e viesse a gerar a descendência, ele começou a fazer algo que era maldito aos olhos do Senhor. E o que aconteceu com ele? Versículo 10: pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois pensava, para que não morra também esse com os seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Judá viu que morreu. Depois ele viu que Onã também morreu. O que aconteceria como consequência? Judá teria que dar o seu terceiro filho, Selá. Mas Selá ainda era pequenino. Selá não tinha idade suficiente para se tornar marido de Tamar. Então Judá disse: vai lá para a casa do seu pai, vive o seu tempo de viuvez, até que Selá venha se tornar um homem maduro e possa se casar com você. Porque de acordo com a lei do levirato, Tamar deveria se casar com Selá para gerar a descendência de Se você está me acompanhando, diga eu. Agora, a palavra diz que Judá começou a abrir o olho e falou: essa mulher aí, tem uma coisa nessa mulher. Matou meu primeiro filho, matou o segundo filho, vai matar o terceiro. Eu não quero essa mulher é amaldiçoada, ela não pode vir para dentro da minha casa. Só que o problema não estava com Tamar, o problema estava com os maridos que faziam o que era maldito aos olhos do Senhor. Então muitas vezes nós olhamos uma situação, mas olhamos essa situação fora do contexto. E talvez aquela pessoa esteja vivendo uma situação difícil e você fala: viu? O que ela está vivendo? É juízo do Senhor para a vida dela. Talvez ela esteja vivendo alguma maldição geracional. Na verdade, ela está sofrendo por tudo aquilo que ela foi inserida dentro de um contexto. Então,
não faz pretexto fora do contexto, ok? Tamar era uma mulher temente ao Senhor, tanto que ela queria gerar descendência, porque ela sabia que a promessa de Abraão tinha que se cumprir na vida dos seus filhos, tinha que percorrer por sua geração. O problema estava em Er e Onã, que não obedeceram ao Senhor e fizeram o que era maldito aos olhos do Senhor. Mas Judá falou: eu não quero essa mulher. E aí Judá cozinhou Tamar, falou: vai lá viver sua viuvez na casa dos seus pais, enquanto Selá cresce, porque aí depois que Selá se tornar homem, você pode se casar com ele. Versículo 12, depois de muito tempo, diga comigo, muito tempo, morreu a filha de Sua, a mulher de Judá. Veja o quanto passou. Tamar obedeceu, voltou para a casa dos seus pais, e ela continuou ali esperando que Selá crescesse. Esperou, e Selá não voltava para se casar com ela. Talvez você esteja esperando. Nós aprendemos na conferência Florescer que uma palmeira, ela dura mais ou menos 5 anos para ela criar as raízes, para que depois ela comece a se elevar, a crescer para fora da terra. Tamar estava nesse processo, ela estava esperando, ela estava ali gerando algo, ela estava sendo tratada com Deus, mas ela também estava aprofundando as suas raízes, para que ela pudesse florescer. E versículo 12 diz que depois de muito tempo, até a esposa de Judá morreu, e Judá ficou viúvo. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timá, e de ir a seu amigo Adulamita. E avisaram a Tamar dizendo: o teu sogro sobe a Timá para tosquear as ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com um véu para se disfarçar. E assentou-se à entrada de Enaim, no caminho de Timá, pois via que Selá já era homem. Veja o tempo que passou. Selá já era um homem maduro, mas não tinha assumido a responsabilidade de cumprir a lei do levirato e se casar com a palmeira. Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormires comigo? Então ele disse: eu te darei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que eu envie? Respondeu ele: que penhor é que eu te darei? Disse ela: o teu selo com o seu cordão e o cajado que está na sua mão. Ele, pois, lhes deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, e tirou de si o véu e o vestiu os vestidos da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão de um adulamita, seu amigo, para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a achou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultural que estava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve prostituta alguma. Assim ele voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta cultual alguma. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que não venhamos a cair no desprezo. Enviei-lhe este cabrito, mas tu não a achaste. Passado cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar sua nora adulterou, pois ela está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo com o cordão e esse cajado. Reconheceu o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. E estando ela para dar luz, havia gêmeos em seu ventre. Eu gostaria que meus
3 homens valorosos pudessem entrar. Porque nós vamos ver que nessa história há 3 etapas. E eu quero que você agarre bem essas 3 etapas. Então há pessoas que são visuais, há pessoas que são auditivas, há pessoas que são sinestésicas, há pessoas que são digitais. Então eu quero que você guarde bem. Pode chegar um pouco mais para frente e ficar aqui. Isso, por favor. Obrigada, pastor Ossi. Bom, vamos inverter a ordem. Pastor Ossi, não, você no meio mesmo. Isso, porque aí fica mais fácil para mim. O que está escrito aqui? Mais uma vez? Essas são as 3 etapas que nós precisamos atravessar para entrar num tempo de florescer. E essas foram as 3 etapas que Tamar, no decorrer de toda essa história, precisou atravessar. Agora, vamos entrar em algo importante. Há 3 tipos de pessoas aqui, nesse lugar, nessa mesma hora. Você que está me assistindo, há 3 tipos de pessoas. Primeiro, são aquelas pessoas que fracassam. Aquelas pessoas que estão no Egito. Aquelas pessoas que não têm nenhum resultado. E eu vou demonstrar para vocês o que é realmente um fracasso. Segundo tipo de pessoas são aquelas pessoas que sobrevivem. Que já não estão no Egito, mas estão no deserto. São aquelas pessoas que sobrevivem dentro de um processo. E o terceiro tipo de pessoas são as pessoas que florescem, que já não se encontram no fracasso do Egito, já não se encontram mais na sobrevivência do deserto, mas já estão florescendo na terra prometida. E eu quero te dizer algo, que se você se identificou em alguma desses 3 tipos de pessoas, eu quero te anunciar algo nessa manhã. Jesus veio para que você aprendesse a florescer. Jesus veio para te dar um modo oficial, e esse modo oficial é que você possa florescer. Então eu declaro desde já que hoje é o dia para você florescer. Eu decreto que você não faz parte mais da geração dos fracassados, nem muito menos da geração dos sobreviventes, mas você faz parte de uma geração que irá florescer para a glória de Deus. Agora agarre isso aí. Vamos entrar dentro desse contexto a respeito do que é o fracasso. O que é o fracasso? O fracasso é um espírito maligno. O fracasso é uma dimensão espiritual que afeta a condição da sua mente. Então o fracasso está diretamente relacionado a uma influência espiritual que alcança a sua mente. E o plano de Deus para a sua vida não é o fracasso. Não existe fracasso no seu destino profético. Eu quero dizer que nas fases mais difíceis da sua vida, você não irá permanecer fracassado. Você irá florescer, porque nas fases mais escuras, mais difíceis, mais dolorosas, é onde o milagre e a palavra de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. Agora, o que é o fracasso? O fracasso é uma dimensão espiritual. O fracasso é o resultado adverso de uma coisa que você esperava e essa coisa não aconteceu. Quando você não obteve resultado, você fracassou. Quando você olha no mercado de trabalho, você vê que uma pessoa está fracassada, por exemplo, no monte dos negócios e da economia, quando ela faliu, quando ela não teve um resultado que ela desejava. Então o fracasso se manifesta através de um resultado adverso de alguma coisa que você esperava. O fracasso é um desejo que não foi cumprido. O fracasso é uma expectativa que foi adiada. Por isso o diabo vem para roubar, matar e destruir. O objetivo das trevas é que você permaneça na dimensão do fracasso, porque junto ao fracasso há um sentimento muito tóxico chamado frustração.
frustração. Frustração acompanha o fracasso, e o espírito de fracasso faz com que as pessoas se sintam desmotivadas, se sintam frustradas, se sintam pisoteadas. É quando você não tem nada que você perde toda a esperança e toda a expectativa. E aí começa com a frustração a influência desse espírito de fracasso sobre você, porque toda frustração ela está enraizada numa decepção. A frustração ela é um sentimento de fracasso, ela é um sentimento de decepção, porque ela aparece nas nossas vidas quando o desejo não é realizado, quando o desejo não é cumprido, quando nós vemos um resultado contrário àquilo que nós estávamos esperando. Mas eu quero te dizer que se você está nessa dimensão do fracasso, hoje será quebrado da sua vida o ciclo do fracasso. Muitos de nós entramos nessa dimensão espiritual de nos sentirmos fracassados, porque não temos visto os nossos sonhos, os nossos projetos, os planos que nós fizemos se cumprirem. Então nos sentimos frustrados, e quando nós alimentamos essa frustração, nós entramos na caverna do fracasso, e o ciclo do fracasso começa a operar nas nossas vidas. Por isso Provérbios 13:12 diz que a esperança adiada adoece o coração do homem. Quando você não tem esperança, quando você não tem expectativa, você começa a gerar frustração, e a frustração te faz entrar no ciclo do fracasso, faz você viver debaixo de uma influência espiritual do espírito de fracasso. Mas hoje eu quero decretar que nós vamos quebrar o ciclo do fracasso na sua vida. Eu quero te dizer, não alimente o fracasso. Eu quero te falar, não tolere o fracasso. Eu quero decretar, não se vitimize no fracasso, porque a palavra do Senhor vai te arrancar dessa condição do fracasso. A palavra do Senhor tem o poder de arrancar você dessa caverna escura, desse ciclo de fracasso. E eu quero decretar que nesse dia há poder criativo da palavra do Senhor para poder quebrar, para poder romper com todo o fracasso na sua vida. Hoje o Senhor vai liberar algo novo sobre você. Você vai sair da condição de fracassado para uma condição de frutífero. Eu vou repetir: você vai sair da condição de fracassado para uma condição de frutífero. A palavra profética quebra o fracasso na sua vida. Oh, nós vamos romper o fracasso. Você precisa se indignar dessa condição de fracassado que você está. Você precisa sair dessa caverna escura, debaixo dessa influência espiritual que está aí te atormentando, está te pisoteando, está te esmagando, e você não consegue levantar. Você precisa romper com esses grilhões que o espírito de fracasso está te aprisionando. Hoje vamos romper com o fracasso. Eu disse hoje vamos romper com o fracasso. Eu profetizo que você não vai se fracassar. Eu profetizo que a sua família não será fracassada. Eu profetizo que os seus negócios não serão fracassados. Eu profetizo que o seu futuro não vai fracassar. Eu profetizo que você não é um fracassado, você é um frutífero. Hoje é o dia de colocar um ponto final. Acabou! Eu disse acabou com essa dimensão de estar fracassado, porque Deus quer te libertar do espírito de fracasso nessa manhã. Eu disse, Deus quer te libertar do espírito de fracasso nessa manhã. Isaías 61 diz que o Senhor nos dá vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, ao invés de espírito deprimido. O espírito do fracasso gera em nós sentimentos de frustração, mas gera também sentimentos de angústia, e esse sentimento de angústia atrai o espírito deprimido, atrai a depressão, e o espírito de angústia faz com que você foque apenas na sua condição de fracassado e deixe de focar na condição das promessas que Deus tem para a sua vida.
Por isso muitas pessoas permanecem nesse ciclo do fracasso, porque elas perdem o seu foco. Mas Deus diz na palavra dele, eu profetizo sobre você, que ele vai mudar as suas vestes nessa manhã. De vestes de espírito angustiado, você vai receber vestes de louvor. Porque o espírito de angústia vem quando você vê que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Quando você começa a olhar ao seu redor e você vê que as coisas não estão acontecendo, que a sua família não está florescendo, que o seu casamento não está florescendo, que os seus filhos não estão florescendo, que as suas finanças não estão florescendo. E aí o espírito de angústia vem para que você comece a retroalimentar esse ciclo de fracasso na sua vida. Mas eu quero te dizer que hoje nós vamos romper com esse espírito de fracasso, porque hoje Deus vai te dar vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Agora segura essa. Tamar tinha casado com Er. Ela precisava gerar descendência. Er fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Tamar foi para se casar com Onã. Onã fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. E Tamar então entrou num estado de sobrevivência da sua viuvez. Tamar passou por um processo de fracasso. Tamar estava debaixo do ciclo do fracasso. Ela não tinha sido bem-sucedida no seu casamento. Ela não tinha gerado descendência, porque naquela época a mulher era destinada a gerar a descendência do seu marido. Essa era a função principal da mulher naquela época. A gerar o fruto. Diga comigo, fruto. Diga comigo, fruto. E uma das palavras para florescer é frutificar. Tamar tinha sido chamada para frutificar dentro daquela casa, mas ela tinha fracassado, porque ela não tinha concebido do seu primeiro marido. Ela não tinha concebido do seu segundo marido. Ela tinha fracassado. Havia um espírito de fracasso que estava governando a vida de Tamar e a casa de Tamar. E talvez você esteja vivendo alguma área da sua vida que esteja debaixo desse ciclo de fracasso, e eu não sei qual é essa área. Talvez seja a sua saúde, um resultado que você esperava e não aconteceu. Talvez seja a sua área financeira. Você criou expectativas e teve a sua expectativa adiada. Talvez seja o seu casamento, que você venha anos e anos com o seu casamento fracassado. Talvez seja a sua área profissional, que você luta e nunca consegue florescer e frutificar na sua área profissional, na sua vocação. Eu não sei qual área de fracasso você se encontra, mas eu quero te dizer algo, que o fracasso é um espírito, é uma dimensão espiritual. Então o fracasso precisa ser quebrado na sua vida. E da mesma forma que Tamar se levantou e se posicionou e recebeu uma estratégia divina da parte do Senhor para ela sair dessa condição de fracasso, hoje você irá se levantar e quebrar o fracasso da sua vida. Então aí onde você está, nós estamos numa dimensão profética. Fica de pé aí no seu lugar, porque agora é que você vai quebrar esse fracasso. Qual é a área de fracasso que você está sendo atormentado? Qual é a área de fracasso que você está aprisionado? Qual é a área de fracasso que você não está vendo resultado? É a sua família? São os seus sonhos? É a sua profissão, a sua vocação? É seu casamento, a sua casa, seus filhos? É a sua saúde? Qual é a área que você se sente fracassado? São nas suas emoções? É na sua forma de pensar? Hoje você vai romper com o fracasso. Eu disse, hoje você vai romper com o fracasso. Agora, dessa postura de fracassado, você não consegue romper nada. Você precisa se posicionar para quebrar com o fracasso na sua vida. Então, coloque aí uma fisiologia de basta, de chega, de até aqui eu fui fracassado. A partir de hoje eu quebro o fracasso na minha vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Vamos, comece a orar. E você vai dizer, eu quebro o fracasso financeiro.
Eu quebro nessa hora a influência do espírito de fracasso na minha família. Eu quebro a influência do espírito de fracasso no meu casamento. Eu quebro a influência do espírito de fracasso nos meus filhos. Eu quebro a influência do espírito de fracasso nos meus negócios. Eu quebro a influência do espírito de fracasso na minha saúde. Vamos, rompa, rompa. Levante a sua mão e repita comigo. Repita comigo em nome de Jesus. Eu renuncio à operação do espírito de fracasso na minha vida. E nessa hora eu me posiciono e eu digo que Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. Eu declaro que eu não sou fracassado. Eu declaro que a minha família não é fracassada. Eu declaro que meus negócios não são fracassados. Eu declaro que a minha saúde não é fracassada. Eu declaro que as minhas emoções não são fracassadas. Eu declaro que o meu futuro não é um futuro de fracasso, mas é um futuro de vida. Um futuro de vida em abundância. Por isso nessa hora, em nome de Jesus, eu me levanto, eu me posiciono no poder do nome de Jesus. E eu quebro o espírito de fracasso na minha vida, no poder do nome de Jesus. Nós vamos fazer algo. Você vai levantar a sua mão e eu vou contar até 3. E quando eu contar até 3, nós vamos romper com esse ciclo do fracasso na sua vida. E você vai dar um grito de liberdade como nunca antes. Você está preparado? Você vai sair desse lugar de fracasso, dessa condição de fracassado. Você vai obter resultados. Você vai começar a sonhar novamente. Você vai ser produtivo. Você vai ser bem sucedido. Porque hoje o ciclo do fracasso se rompe na sua vida. Quantos estão prontos? Eu digo nessa hora que todo ciclo do fracasso na sua vida se rompe em nome de Jesus. 1, 2, 3. Rompa! 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 Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre! Seja livre! Agora, preste atenção. Nós vamos entrar para a segunda etapa de sobrevivência. Preste atenção, porque nós estamos num mover espiritual. Então não se distraia. O espírito de fracasso saiu da sua vida. Foi quebrada essa condição de fracasso na sua mente, no poder do nome de Jesus. Agora preste atenção, o fracasso nós precisamos quebrar. Nós precisamos romper com o fracasso. Mas sobreviver nós não podemos quebrar. Eu vou repetir. O fracasso, o ciclo do fracasso nós podemos romper, mas sobreviver nós não podemos quebrar. Nós não podemos romper com sobreviver, porque algumas vezes nós precisamos passar para a sobrevivência. Sobreviver implica em você continuar existindo ou simplesmente respirar. Implica em você deixar de acreditar. Implica em você não sonhar mais, em você não ter mais sonhos. Sobrevivência implica num processo. A sobrevivência é parte do processo.
Eu disse que o fracasso está relacionado àquelas pessoas que estão no Egito. E no Egito você precisa romper, quebrar, se libertar do Egito. Mas a sobrevivência faz parte do processo do deserto da nossa vida. E todos nós precisamos passar por esse processo. Eu quero que você segure essa chave. A sobrevivência é uma passagem, não permanência. Eu vou repetir e anote aí. A sobrevivência é uma passagem e não uma permanência. Você não pode permanecer sobrevivendo. Você não pode permanecer 15, 20, 30 anos sobrevivendo. Você precisa passar por um processo, sim. Todos nós vamos passar por um processo de dor. Todos nós vamos passar por um processo de dificuldade. Mas nós precisamos entender que sobreviver é uma passagem, não é algo para você permanecer. Por quê? Porque quando você entra no modo de sobrevivência, você vai focar apenas nas coisas que aconteceram no seu passado, apenas nas condições de perda, de dor, de angústia, nas condições difíceis, nas crises, nas adversidades que você enfrentou. Mas eu quero declarar que aqui nesse lugar eu não estou vendo uma geração de sobreviventes. Eu estou vendo uma geração de remanescentes. Eu vou profetizar isso mais uma vez na sua vida. Agarre isso aí, pastora Conceição. Eu não te vejo como uma sobrevivente desse processo. Eu te vejo como um remanescente nesse processo. E o remanescente tem uma palavra do Senhor. Isaías 11 diz que um ramo vai surgir do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um remanescente. E esse remanescente terá o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Você não faz parte da geração de sobreviventes, porque você faz parte do renovo, do broto, da geração de remanescentes. Segura essa. Há uma diferença entre sobreviver e florescer. Sobreviver é você continuar respirando, existindo. É apenas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas você parou desse estado. Hoje você vai sair desse estado de sobrevivência, de deixa a vida me levar. Vamos ver o que vai acontecer na minha vida. Não! Você é um remanescente. E o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de entendimento flui na sua vida, para que você possa sair de sobreviver, para entrar em florescer. Há uma diferença entre sobreviver e florescer. Há uma diferença entre deserto e terra prometida. Há uma diferença entre bênção e viver abençoado. Há uma diferença entre eu estou bem e dizer eu sou um vencedor. Há uma diferença entre suficiente e mais do que suficiente. Há uma diferença entre existir e resplandecer. Há uma diferença entre teoria e ação. Há uma diferença entre viver pela fé e viver na frutificação. Há uma diferença entre ter um sonho e construir uma visão. Há uma diferença entre existir e florescer. Deus não te criou para você sobreviver. O processo é necessário na sua vida. O deserto é necessário porque molda o nosso caráter, cria raízes em nós, para que possamos florescer como uma palmeira. Tamar passou por esse processo. Tamar enfrentou uma viuvez, enfrentou uma segunda viuvez, e o sogro desacreditou dela. Falou: essa mulher aí, ela não tem um destino, tem algo de errado dela. Volta lá para a casa do seu pai e vive a sua viuvez lá, porque essa mulher pode matar o meu terceiro filho. E passou por muito tempo, diga comigo, muito tempo, que Tamar estava na casa do seu pai. Tempo suficiente para selar, crescer e se tornar homem. A casa dos seus pais foi o modo de sobrevivência, foi o deserto dela, foi o
tempo que ela teve para olhar de frente para o espelho e dizer todos os dias: eu sou uma viúva. Porque naquela época, vez era símbolo de maldição. E ela olhava e ela falava: eu estou sobrevivendo, eu estou vivendo um dia de cada vez, eu estou sobrevivendo. E passou muito tempo, diga comigo, muito tempo. Diga mais forte, muito tempo. Até que ela falou: algo está acontecendo. A esposa de Judá faleceu, e Judá foi ver os seus tosqueadores, e ela ficou sabendo que Judá estava, e ela foi e se vestiu, tirou as suas vestes de viuvez e colocou um véu e se pôs à beira do caminho, porque ela tomou uma atitude. Muitos dizem: como que essa mulher se fez de prostituta? Que coisa demoníaca que essa mulher fez, se prostituiu. Por isso que eu disse a respeito da lei do levirato. E por isso que Judá, quando a viu, disse: essa é mais justa do que eu. Ela estava debaixo da legalidade. Ela estava lutando pela sua semente. Ela estava lutando pela sua herança. Ela era uma mulher improvável, mas ela tomou uma ação. Para você sair do estado de sobrevivência e entrar no estado de florescimento, você precisa agir. Você precisa ter uma atitude. Você precisa fazer algo para sair do deserto. Você precisa dar passos. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você está entrando num tempo de transição da sobrevivência para a prosperidade. Você está atravessando. Ontem a apóstola Obi disse que nós estamos em transição, num transicionar para florescer, da transição da dor para a glória, da transição da morte para a vida e da transição da vida para a vida em abundância. Agora você pode estar: eu não estou sobrevivendo. Você vive a sua vida abundantemente, com fartura, com plenitude em todas as áreas da sua vida? Não. Então essa não é a vida que Deus tem para você. Deus tem vida abundante para você. Vida próspera. E a abundância não é apenas em uma área da sua vida. Não é apenas você ser bem sucedido no seu casamento. A abundância implica em você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Então o fracasso precisa ser quebrado. Você precisa romper. Sobreviver, você precisa ter uma ação. Você precisa passar, você precisa atravessar, você não pode permanecer, você não pode criar raízes no seu deserto. Você precisa decidir e transicionar para o tempo de florescer. Eu quero dizer que florescer, assim como a apóstola Obi falou, é uma missão de vida. Eu vou repetir: florescer é uma missão de vida. Sobreviver é você passar por um processo, mas florescer é você transformar tudo aquilo que está à sua volta. Você não apenas vai atravessar e passar por um deserto, você vai provocar uma transformação à sua volta. Chegou o tempo de você florescer, chegou o tempo de você emergir. Tamar teve uma estratégia para que ela pudesse florescer e cumprir com o destino que Deus tinha dado através da promessa vinda de Abraão, para que ela pudesse gerar a sua descendência. E ela se colocou à beira do caminho, e ela se encontrou com Judá, e Judá, viúvo, olhou para ela e não a reconheceu, e disse: venha, eu quero me deitar com você. E ela disse: o que você vai me dar para eu deitar com você? E ele falou: eu vou te dar um cabrito. E ela falou: como que eu posso ter certeza que você vai me dar um cabrito? Qual é a garantia que você vai me dar um cabrito se eu deitar com você? Aí ele falou: e qual garantia você quer? Qual penhor você quer? Ela disse: eu quero esse selo que está aí com o seu cordão, e eu quero o seu cajado. Em outras palavras, Tamar usou de estratégia. Ela falou: eu quero é a autoridade que está sobre a sua vida. O cajado, a vara, é símbolo de autoridade.
A palavra diz em Números 17 que a vara, o cajado de Arão, quando foi exposto perante a presença do Senhor com os demais cajados, o cajado de Arão floresceu e o Senhor deu para Arão autoridade sacerdotal. Tamar olhou para ele e falou: o que você vai me dar como garantia se eu deitar com você? Ela foi estrategista. Eu quero te dizer, quando você começar a agir, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma instrução profética. Não é você agir de qualquer forma, é você agir de forma intencional. Ela falou: o que você vai me dar? Ele falou: vou te dar um cabrito. Ela falou: ok. E como que eu posso garantir que você vai me dar um cabrito depois de eu me deitar com você? Ele falou: não. E o que você quer então de garantia? Veja a negociação. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai aprender a negociar. Mas não apenas isso, você vai aprender a fazer negócios bem-sucedidos. Ela disse: eu quero então o seu selo que está aí no seu cordão, e eu quero a sua vara, o seu cajado. E ele falou: tudo bem. E ele deu a autoridade, porque selo implica em autoridade e cajado implica em autoridade. Ela recebeu a autoridade de Judá. E ali foi que ela se deitou com ele e ela concebeu. Ela floresceu. Ela teve uma atitude, ela teve uma estratégia. Ela saiu do estado de sobrevivência e ela acessou o tempo de florescimento. Eu quero dizer que você irá conceber os sonhos, os planos, os projetos de Deus para a sua vida. Os sonhos, os planos, os projetos de Deus para a sua vida. Hoje é um dia de você conceber. Hoje é um dia de você conceber. E você está recebendo a autoridade para conceber. Agora, florescer implica em você desabrochar, implica em você brotar, implica em você produzir. Florescer está relacionado à prosperidade, a ter felicidade, mas florescer também implica em você sair e alcançar um pico. Quando uma árvore floresce, isso é um sinal de que em breve ela vai dar fruto. Florescer implica em você desenvolver. Você tem áreas que você está bloqueado, limitado. Eu quero profetizar. Você vai começar a desenvolver nessas áreas. Você vai surgir, você vai emergir. Você vai alcançar o pico. Você vai crescer de forma saudável. Florescer implica em você chegar a um estado de maior glória. Florescer também implica em riqueza e reputação. A garra é essa. Florescer implica em riqueza e reputação. Eu quero dizer que o Senhor vai liberar riquezas nesse tempo sobre a sua vida. Você vai prosperar, mas não apenas prosperar, você vai se destacar. Você vai se posicionar. Eu quero dizer que vão vir dias melhores a partir de hoje, porque você vai alcançar o topo, você vai alcançar o pico, você vai sair do estado de sobrevivência e você vai se desenvolver, vai produzir mais, vai sonhar mais, vai alcançar mais resultados, vai receber um posicionamento maior, um favor maior de Deus sobre a sua vida. Por isso que você foi chamado para vir para fora. Por isso você foi chamado para romper. Por isso nós rompemos. Nós estamos num tempo de rompimento. E isso foi o que aconteceu com Tamar. Tamar floresceu, Tamar concebeu. E passaram 3 meses. E Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida. E ele disse: o quê? Ela devia estar sobrevivendo e ela floresceu? Ela devia estar na casa do seu pai, vivendo a viuvez dela. E ela foi se deitar, se prostituir e concebeu e está grávida. Eu quero que você mate, eu quero que você queime essa árvore frondosa. Mas Tamar, que era uma palmeira, que era resiliente, que teve uma palavra do Senhor, que teve uma estratégia profética, quando foram levá-la para queimar, porque ela não poderia se juntar a ninguém que não seja da casa de Judá, por causa da lei do levirato. Quando foram pegar para queimá-la, porque ela não poderia fazer isso, porque isso era ilegal perante a lei, ela falou: olha aqui, o homem que deitou comigo e que me fez conceber
deixou comigo esse cordão com esse selo e esse cajado na mão, mostra para o meu sogro, porque ele vai saber quem é o homem que me fez conceber. E quando chegaram para Judá e entregaram o cajado, o selo com o cordão, versículo 26, Judá reconheceu e disse: ela é justa, ela é mais justa do que eu, porque eu tinha que ter cumprido com a minha palavra e dado o meu filho para ela casar e conceber uma descendência, mas ela saiu do estado de sobrevivência e decidiu florescer. Ela é mais justa, porque o justo floresce como uma palmeira. O justo floresce como uma palmeira. Agora agarre, porque ela não apenas concebeu quando entrou no processo de florescer. A palavra diz, versículo 27, que estando Tamar, a palmeira, para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. A doutora Bárbara Weintraub disse que nesse novo tempo nós iríamos viver a porção dobrada de florescer. Agora agarra esse, porque você não apenas vai florescer, não apenas vai ter riqueza, não vai ter apenas reputação, não vai apenas crescer aceleradamente, não vai apenas desenvolver, tudo isso vai acontecer na sua vida, mas vai acontecer em porção dobrada. Ah, você não agarrou. Eu disse que você vai desenvolver, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter uma reputação, você vai ser favorecido, você vai viver a abundância de forma dobrada. Mas havia gêmeos no ventre da palmeira, no ventre de Tamar, aquela que era viúva. Aquela que era viúva, Deus deu uma porção dobrada. Deus deu porção dobrada àquela que era viúva, àquela que apenas sobrevivia, àquela que apenas vivia dia após dia no seu luto. Deus deu porção dobrada. E a palavra diz que havia gêmeos no ventre dela, e no ventre dela um rompeu. E quando estava prestes para dar a luz, ele colocou a mão para fora, e as parteiras amarraram o cordão escarlate nele, e ele veio para fora, e chamaram ele de Pérez. Pérez significa rompimento. Pérez significa abrir caminho. Pérez significa abrir brecha. Ei, para você florescer, você precisa romper. Você precisa abrir caminho. Você precisa abrir brecha. E logo depois nasceu Zerá. E Zerá significa resplandecer, significa brilhar, significa avivamento. Eu quero te dizer algo. A viúva, que era uma palmeira, que quebrou o ciclo do fracasso, que rompeu com o fracasso, que atravessou o processo de viuvez, que sobreviveu, que teve uma palavra do Senhor, floresceu, concebeu gêmeos, fez nascer um tempo de rompimento, mas também fez nascer um tempo de avivamento. Eu quero declarar sobre a sua vida que você irá viver a partir de hoje um tempo de rompimento que gerará avivamento. Eu vou repetir, você vai experimentar um rompimento e um avivamento, porque você é uma palmeira. O
justo vai florescer como uma palmeira. O justo vai crescer. O justo vai receber a porção dobrada. Você vai florescer. Eu disse, você vai florescer. Você vai enriquecer. Você vai prosperar. Você vai desenvolver. Você vai produzir. Você vai ser bem sucedido. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Em você é a porção dobrada. Oh! Em você a porção dobrada. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Oséias 14 diz: assim diz o Senhor, eu serei como orvalho para Israel. Diga seu nome e diga assim: eu serei orvalho para Débora. Agora diga: o Senhor será o meu orvalho. E o que o Senhor diz? Eu serei orvalho para Israel. O orvalho, você pode ver a presença do orvalho quando o povo de Israel estava no modo sobrevivência, no deserto. A palavra diz que o Senhor fazia descer o orvalho do céu, e era como uma nuvem que pairava sobre toda a nação, no meio do deserto. E depois do orvalho vinha um maná, o alimento diário para o povo de Israel. Deus está liberando um orvalho sobre a sua terra seca, sobre a sua terra cansada, sobre a sua terra desértica. Ele está fazendo a chuva dele descer como orvalho, porque Ele mesmo diz: eu vou ser orvalho para você. Enquanto você estava sobrevivendo, enquanto você estava sobrevivendo, enquanto você estava passando pelo seu processo, eu estava ali sendo orvalho para você. Eu estava ali liberando água sobre você. Porque agora você vai florescer, você vai reverdecer, você vai resplandecer, você vai brilhar. Olha o que o Senhor diz: eu serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano. Ele vai aprofundar as suas raízes, e os seus brotos crescerão, e o seu esplendor, diga comigo, esplendor. Tamara palmeira deu a luz a rompimento, mas também deu a luz a zerar, ao avivamento, ao brilho, ao esplendor. E aqui o Senhor está profetizando sobre você: o seu esplendor, o seu brilho será como da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. E todos os que habitam à sua volta, toda a sua rede de relacionamento, eles voltarão. Voltarão para onde? Voltarão para a presença do Senhor. Eu quero profetizar que a sua família será resgatada. A sua família voltará para a presença do Senhor, porque você viverá um tempo de florescimento. E não apenas isso, os que habitam à sua sombra, eles vão voltar para a presença do Senhor. E eles vão reviver, vão florescer como trigo, e vão florescer como o vinho. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai crescer, vai florescer, vai ter o sustento. Trigo é o pão, Jesus é o pão, o sustento diário para a sua vida. Mas também você vai florescer com um vinho, você vai florescer com a presença do Espírito Santo, você vai florescer com a alegria. Vem um tempo de alegria para você. Eu disse: vem um tempo de alegria para você. O diabo quer assoprar sobre a nossa nação, que nós ainda estamos continuando nesse tempo de dor, no tempo de luto. O diabo está criando uma tempestade, está aterrorizando, está amedrontando, mas você é uma palmeira, e o justo vai florescer como uma palmeira. O justo vai fazer o trigo sustento florescer. O justo vai florescer o vinho.
E segura essa. E a fama, diga comigo, fama, de Israel será como o vinho do Líbano. A sua reputação, o seu reposicionamento, a sua fama. Fama implica aí em posição, em glória. O seu brilho, a sua fama irá se estender para todos os lados. Você irá crescer. O favor do Senhor irá resplandecer sobre a sua vida. Você crê nisso? Porque o orvalho vai fazer você florescer. E nessa hora, em nome de Jesus, eu libero orvalho sobre a sua vida. Eu libero orvalho sobre a sua vida. Sabe por que muitas pessoas permanecem no ciclo do fracasso? Porque elas estão com um guarda-chuva. Elas estão com um guarda-chuva. E quando o Senhor libera o orvalho, a chuva não alcança a terra delas. Mas hoje você quebrou. Hoje você rompeu com o fracasso. Hoje você decidiu sair da sobrevivência. Hoje você decidiu florescer em porção dobrada. Eu sinto a presença do Senhor. Aí onde você está, levante as mãos. Eu não sei o momento, o tempo, a dor, a angústia, a tristeza, o cansaço, a fadiga, a ansiedade, o desespero, o esgotamento emocional que você viveu nesses últimos tempos. Só você e Deus sabe. Por isso Ele diz para você: ei, eu sou o seu orvalho. Eu sou o seu orvalho. E hoje Ele te trouxe aqui para que você começasse a florescer, para que você começasse a crescer, para que você começasse. Vem porção dobrada sobre a sua vida. Eu disse: vem porção dobrada sobre a sua vida. Então receba aí onde você está. Receba do orvalho, receba da chuva. Receba, porque ela está regando o seu jardim. Ela está regando a sua terra. Ela está te fazendo um jardim regado. Deus está te fazendo um jardim regado através do orvalho que está sendo derramado sobre você. Oh Pai, obrigada. Porque Tamar era a pessoa mais improvável. Tamar, a palmeira, passou por uma dor de forma dupla. Uma dor que poucas pessoas entendem. Tamar passou pela vergonha de ser taxada naquela cultura como uma mulher maldita. Ninguém acreditava que aquela palmeira poderia florescer. Mas em meio ao seu modo de sobrevivência, o orvalho estava sendo derramado. Ela estava estendendo as suas raízes. E quando ela decidiu sair e falou: eu vou batalhar pela promessa, eu vou batalhar pela minha descendência, eu vou batalhar para que o destino se cumpra através de mim. O Senhor diz: Tamar, chegou o seu tempo. E você, como justa, como reta perante a minha presença, você vai florescer. E você vai conceber gêmeos. Você vai conceber a porção dobrada. Eu profetizo um tempo de rompimento, um tempo de avivamento, um tempo de abrir caminho, um tempo de coisas novas, um tempo de novidades. Caminhos novos se abrirão para você, portas novas se abrirão para você, oportunidades novas se abrirão para você. Veio rompimento, porque você é ponta de lança. Você vai abrir. Ei, você estava cansado de sobreviver? Faça mais força, porque você precisa nascer. Aquilo que está dentro de você precisa nascer.
porque vai nascer grande, vai nascer viçoso, vai nascer verde, vai nascer cheio de brilho, vai nascer resplandecente.